Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar mais uma vez com você, compartilhando da palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa palavra, essa mensagem, cujo tema é a Igreja de Pecadores Embriagada. Não se assuste com o tema não, é só o tema. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Vamos pular um pouquinho aqui e ler a partir do verso de número 8, que diz assim: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Vou repetir. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos orar? Desocupe as suas mãos, coloque a sua Bíblia aí no assento, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai querido, como é bom estar na tua casa. E o único objetivo aqui, Senhor, é aprender de Ti, nos fortalecer, através do conhecimento da verdade. Então, fala conosco, Deus. Fala com a Tua igreja, me usa com sabedoria e graça. Coloque as palavras certas em minha boca, para que todos saiam daqui, meu Deus da glória, maravilhado com a Tua palavra. Então me usa, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor, glorificando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Claro que a gente tem que dar importância ao dom de línguas, que é o que Paulo está tratando aqui, a respeito desse dom pessoal, não é? Mas que na verdade muitos não entendem. E veja que Paulo, ele está fazendo uma comparação de algo, até mesmo de um instrumento musical, onde tocado de maneira errada, né? Com as cifras erradas, vai ficar algo muito feio, sem entendimento. Pastor, sobe aqui. Toca alguma coisa, toca esse hino que vocês acabaram de tocar aqui, de maneira errada. Usa lá qualquer cifra, vamos lá. Tenta cantar, porque eu sei que vai ser difícil até de cantar. Vamos acompanhar a igreja, vai! Abra os olhos do meu coração. Vamos lá! Abra os olhos. Cadê a alegria, a motivação? Vamos lá! Quero te ver. Nossa, esquece, pastor, esquece. Nem motiva o povo. O povo está perdido. E é bacana essa comparação de Paulo com aquilo que a gente ouve e não entende. Profecia é você declarar aquilo que é o querer e a vontade de Deus.
E a Bíblia diz, e por isso eu trouxe isso logo na oferta, que ai daquele que acrescentar ou tirar algo daquilo que o Senhor falou ou deixou de falar. Se Ele deixou de falar, não interessa para mim nem para você. Porque tudo que Deus quer falar, quer nos ensinar, do qual depende a nossa salvação. Porque, amados, é para isso que nós estamos aqui. Aprender a seguir os princípios estabelecidos pelo Senhor para a nossa salvação. E se o Senhor se agradar de nós, Ele pode operar os milagres que eu e você precisamos para continuar nessa caminhada. Olha que tremendo. Você está feliz por isso, amados? Então fala assim, fala, Senhor. Amém. Porque à medida que eu vou aprendendo, eu vou obedecendo mais. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai, que é o que interessa, não é? É o que interessa. Deixa eu ler isso aqui, junto com vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Mateus 5, né? Ele começa a partir do verso de número 7, já dizendo, olha, a lei é importante, hein? E como muitas pessoas, pastor, a lei está lá no Velho Testamento. Mas não é isso que Jesus está falando. Então ele diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, olha isso, até que o céu e a terra passem. Já passou? Já passou? Não. Até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, os que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pastores, vocês são grandes. Nós somos grandes. Porque eu entendo, amado, que aqui na igreja não tem enrolação. A gente prega a verdade. E a gente procura falar bem claro as verdades da palavra de Deus, sem acrescentar e sem omitir. Acho que Apocalipse 22, isso aqui eu já estou acrescentando aqui na Apocalipse 22, não precisa nem pôr aí se você não quiser, tá bom, Liliane? Fique em paz. Mas se colocar para aqueles que estão, Apocalipse 22, no verso também 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso é forte, né, amados? Quando ele trata aqui de profecia, ele está tratando do quê? Desse livro. Desse livro. Então, queridos, não creia em toda profecia que proferem os homens, seja pastor, bispo, apóstolo, porque aqui o Senhor não estipulou quem poderia ou não. Ele está dizendo, ai daquele que acrescentar ou tirar. Se você ama a palavra de Deus, essa é a igreja para você. Porque nós não acrescentamos e nem tiramos. Então, você veja, vou voltar lá onde nós começamos, que ele diz, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? E nós sabemos que há alguns toques de trombeta, seja no exército, seja na marinha, seja na PM, seja em qualquer segmento. Há alguns toques onde os soldados se preparam, né? Para uma batalha, para uma apresentação, ou enfim. E se a Bíblia, se a pregação do pastor ou do pregador, ela não for bem interpretada, como a igreja se prepara para enfrentar o inimigo? Se não tiver clareza, como a gente se prepara para lidar com as questões desse mundo? O mundo dominado pelo mal. Como enfrentar essas forças? Por isso muitas pessoas acabam sofrendo, porque a falta de conhecimento, ela prejudica. Os dias em que nós estamos vivendo, mas não precisa nem eu falar, estão um caos. O problema é que os cristãos estão perdendo suas identidades, estão se deixando levar. Muitas das vezes estão seguindo falsas profecias, palavras que muitas das vezes nem foi dita pelo Senhor. A interpretação está deturpada da Bíblia. Aleluia. É um oba-oba. Por isso que eu coloquei aqui que a igreja está perdendo a sua identidade. É difícil nos dias de hoje, amado, detectar quem é um cristão e quem não é. Seja lá fora ou seja dentro da igreja. No meio da igreja, né? Dentro da igreja não existe. No meio da igreja. Então a depravação do mundo, sem Deus, está penetrando nas igrejas. E infelizmente quase não há mais mudança, nem de mente e nem de atitude. E a gente chora por isso, é lamentável isso. O que está faltando? Informação certa. Aleluia. Porque a gente vê que o nome do Senhor, amados, está sendo envergonhado. Muitos não querem mais assumir compromisso no reino.
para viver um oba-oba, ou para viver dentro da igreja as coisas do mundo. E isso é muito lamentável, amado. É lamentável. Porque às vezes é do seu conhecimento, eu sei, nem precisaria eu estar falando, que a atitude dentro ou no meio da igreja é diferente da atitude lá no mundo. As pessoas mentem, não vivem um evangelho pleno. A pessoa, a gente, parece até uma repetição de palavra, e dói isso, né, amado? Dói isso. Porque as pessoas estão falando algo e não estão vivendo aquele algo que ela está falando. E, como eu disse, o nome do Senhor está sendo envergonhado. Então, hoje, servir ao Senhor parece um peso. Ninguém quer mais compromisso. E para manter as pessoas na igreja, os pastores estão trocando a verdade pela mentira. Então, eu vou isentar a igreja da culpa, se é que eu posso fazer isso. Porque no dia em que nós nos apresentarmos perante o Senhor, talvez a igreja vá dizer, mas foi assim que eu aprendi. Foi aquele pastor, ou aquele, o apóstolo, o bispo, o padre, ou sei lá quem, foi o preletor. Você vai dizer, foi ele que me ensinou. E o Senhor, ele vai dizer, mas você tinha a Bíblia. Você sempre teve as minhas palavras em sua mão. Então, como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Qual será a desculpa? Ele vai dizer o seguinte. O pai, Ezequiel, 18. O filho não levará a culpa do pai. E nem o pai a culpa do filho. Aquele que pecar, esse morrerá. Porque você tem opção de escolha. Nenhum pastor, apóstolo, quer que ninguém abandone a igreja. A gente sente quando a pessoa vem, pastor, então, estou indo embora, mas eu não sou dono de você. Porque a gente entende que a motivação de ir embora é a falta de entendimento, é a falta de palavra. Quando eu não estou sendo alimentado, eu preciso comer. Quando eu estou me enfraquecendo, é falta de comida. Será que tem falta de comida aqui, queridos? Eu creio que não. Eu creio que não. Talvez o que falta é sentar na mesa para comer. Porque nós garçons, nós servos, estamos com a bandeja recheada de todo tipo de alimento que dá para engordar. Não tenha dúvida que dá para engordar. Então, ninguém quer ver ninguém indo embora. Agora, é óbvio que a escolha é tua. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu vim aqui pedir a bênção. Você acha que eu vou abençoar você ir embora? É algo que, não sei, cresceu, palavras que não existem na Bíblia. Eu vou te abençoar para você ir embora. A não ser que eu esteja mandando você para a África para pregar lá e diz, eu vou abençoar você. Olha, você vai, Você vai para a missão,
Ó, nós vamos para o evangelismo. Deixa eu abençoar você para ir. Mas concorda, irmão. Se eu não quero que você vá, como eu posso te abençoar? Não bate. Hã? Não fecha a conta. Não, pastor, eu vim aqui pedir a bênção. Tá bom, ok. Você quer ir embora? Vá. Mas eu não posso te abençoar. Claro que eu quero o bem para você. Claro que eu quero que você se fortaleça. E eu não estou dizendo que só aqui é a igreja correta. Só aqui tem palavra. Eu seria um louco se eu dissesse isso. Porque há muitos homens de Deus, usados por Deus, né? Homens, talvez até em denominações que a gente critica, mas a palavra está sendo pregada. Se com sabedoria ou não, eu não sei, porque eu não estou lá para ouvir. Porque se eu estiver lá para ouvir e tiver contrário a esta palavra, eu sou o primeiro a me manifestar. Opa, está errado isso aí, a interpretação está errada. Concorda, igreja? Amém, queridos? Mas para manter as pessoas na igreja, para manter, talvez, desculpe eu falar isso, eu nem sei se eu devo, o lucro de uma igreja lotada, os pastores estão trocando a verdade pela mentira. Onde as mensagens pregadas são de autoajuda, entretenimento, dancinha, ou se jogar no chão, chorando. E a gente espera que isso seja verdadeiro, mas a gente sabe, querido, como é que está o mundo. A gente sabe as dificuldades hoje de você ouvir uma palavra. Hoje, e amados, não diminuindo todo o resto, que nem é resto, princípio. Por exemplo, louvor. Nós começamos logo com louvor. Princípio, para preparar o teu coração, para adorar, para receber a palavra, para você demonstrar realmente o teu sentimento, e esse sentimento tem que ser verdadeiro, não pode ser fingido. Eu demonstro uma emoção aqui, lá fora eu sou um cão. É lamentável isso, e a gente sente, e os passarinhos vêm nos contar. A Bíblia diz, né, que nada ficará oculto que não venha a ser revelado. Então, você pode esconder. O passarinho vem e diz, deixa eu te contar. E nem precisa o passarinho, porque a palavra de Deus é o suficiente para levar você a pensar o que você está fazendo da sua vida, como você está andando, porque a palavra confronta, a palavra ela traz transformação, ela traz libertação, ela traz cura. Não é isso que diz? Conhecereis e a verdade libertará. Romanos trata muito disso, né? Romanos trata muito disso, falando da lei. Mas a lei é dura. A lei é dura para quem não obedece, diz a profeta Rose. É isso mesmo. A Bíblia só é dura para quem não obedece. Então, percebe, querido, olha o que nós lemos em Mateus 5 e Apocalipse, né? Ai daquele
até que o céu e a terra passe. As pessoas têm mania, mas é o velho, nós estamos na graça. Peraí, esse Deus está dividido? A palavra de Deus precisa ser cortada ao meio e nós aplicarmos só o que interessa? Não. A palavra de Deus, ela é completa. E louvado seja o nome do Senhor, porque foi escrita em tempos distintos. Não segue uma cronologia para provar que ela mesma se prova, que ela mesma se testifica. Olha que tremendo isso. Intervalo de 500, intervalo de 900 anos. Palavra, como é que pode ser tão exata? Então não tenha dúvida, porque as pessoas, mas foi escrita por homens. Meu irmão, tira isso da sua cabeça, essa invenção humana, esse palavreado humano. Um animal não poderia, nós somos animais, né? Poderia sim escrever. Animal escreve ou não escreve? Escreve ou não escreve? Porque a Bíblia diz que a Bíblia não, né? Nós somos animais. O homem é um animal racional, né? Aleluia. Então, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção sobre a clareza de como as mensagens devem ser pregadas. Aqui no 14 ainda, no verso de número 6, diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então, doutrina, o que é doutrina? É um mandamento. Amém? São as ordenanças. Pastor, a igreja de doutrina. Se a igreja não for de doutrina, não é igreja. Se a gente seguir o nosso próprio coração, para que igreja? Para que Bíblia? Para que Deus? Para que ensinamento? Não é verdade? E quando eu me deparei com isso aqui, eu achei isso maravilhoso. Em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, de profecia? Profecia é a palavra, doutrina é os mandamentos. E assim, que instrumentos inanimados, como flauta, teclado, bateria, violão, né? Aqui ele está dizendo flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Você viu que o pastor tentou tocar. Que música era? Não sei. Abra os olhos do meu, não sei, que música é essa? Está parecendo Silvio Santos, qual é a música? Então as pregações, o que a gente está comparando aqui? A palavra pregada. Se os pastores não me instruir pela verdade, de que adianta você ser um auditório de animação? Um circo onde as pessoas aplaudem a tudo que se faz no picadeiro. E Deus não é palhaço. Porque é o que se ouve, é o que se vê. As pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão seguindo. Falsos mestres, falsos pregadores. Tem muitos bons? Sim. Mas hoje, amado, as pessoas dizem, tem igreja para todo gosto. Que igrejas são essas?
Porque que eu saiba, só existe uma igreja. Amados. A doutrina é a mesma. A ciência é a mesma. A palavra é a mesma. O que precisa é todos falarem a mesma língua. Eu estou falando cifra aqui, mas é partidura, tem outros nomes, né? As notas musicais. Se não emitir, se a palavra não emitir o som, se nós não pregarmos a verdade, sem tirar nem pôr, o povo vai morrer no inferno, achando que são cristãos. E não haverá desculpa nem para o pastor e nem para a igreja. Porque as pessoas apontam umas às outras. Aleluia. Então, por conta desse tipo de animação, de pregações falsificadas, cujos interesses muitas das vezes é outros, a igreja está ficando muito mimada. A igreja parece que não aceita o confronto, a verdade. Fica dodói. A igreja precisa estar preparada para a guerra. Então veja o que Paulo está dizendo. Se a trombeta der um som diferente, sem clareza, der um sonido incerto, como o soldado vai se preparar para a guerra? Você já assistiu filme de guerra, sim ou não? Não é? Desculpe a trombeta aqui, a trombeta meio desafinada, mas é bem por aí. Já sabe que tem, o soldado já sabe o que tem que fazer. Então, amado, se eu não pregar de forma correta, como você vai se preparar para a guerra? Se eu ficar amaciando você, dando leitinho para você, se eu não te preparar para a batalha, porque nós estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual, e a igreja está dodói, porque elas não estão ouvindo. A gente explica, né? A gente instrui, e as pessoas chamam de palavra dura. Você já viu um soldado se preparar, amado, para ser um soldado? É o tal, pede para sair. Você não aguentou, pede para sair. Mas vai ser dura, porque quando vir a batalha, você vai estar preparado. Aqui nessa igreja, quando vem as batalhas, as pessoas estão preparadas. Ou pelo menos deveria, se colocar em prática. Você já foi fazer musculação? Vai lá, 12 repetições de 50 quilos. A pessoa faz uma repetição, chega. Não vai sair do lugar, amados. É dolorido, dói mesmo. Mas isso vai te preparar, vai te deixar forte, que nem eu, ó. Deu para entender, igreja? E o irmão, isso aqui é cópia do Isaías. Isso aí foi o Isaías que inventou. Deus inspirou ele, inventou não, Deus inspirou ele para que eu pudesse tirar isso, essa mensagem daquilo que ele pregou aqui na sexta-feira. É uma pena que você não está vindo, amados. E a gente tem chamado. Vem, se esforce um pouquinho mais. É só um pouquinho de esforço, porque isso naquele dia vai valer. Você vai cantar, né? Que nem
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Não é assim? Aleluia. Então, Joel, vamos lá no que o irmão me inspirou. Joel, no capítulo de número 1, Joel já estava preparando a igreja Joel chamando a atenção da igreja, preparando aquele público para fazer o que eu estou fazendo hoje, depois de tantos anos. Eu nem peguei aqui a época de Joel, que ano é que ele estava. Deixa eu ver se aparece aqui. O livro foi escrito pouco antes da queda de Jerusalém, em 586. 1500 anos já se passaram. Joel estava preparando aquela igreja para preparar os próximos. Olha que tremendo. Confere aí, pastor, se eu não errei aí a data, mas é mais ou menos isso aí. 586 para 2025, né? Chutando aí mais ou menos, né? Não precisa ser exato também. Aqui não é uma IBD agora, né? Então, olha o que Joel diz. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos desses a outras gerações. Quem é as outras gerações? Somos nós. Eles estavam enfrentando ali, né, um agir de Deus, um grande exército de gafanhotos, onde até a claridade do sol, amado, não se via, porque o Senhor estava agindo com mão forte para ensinar a igreja, que estava em desobediência. E aí o Senhor levanta um exército, ele diz: o meu exército. Ah, mas é o diabo. Amados, nem tudo é o diabo. Havia um exército de gafanhotos que agiu nas lavouras, o que fez o povo passar fome. Ah, então a culpa é do gafanhoto? Não, a culpa é do povo, que não obedecia. E o Senhor então diz: bem, só vão entender quando eu pesar a mão, quando eu ensinar, não de forma carinhosa, mas de forma dura. E aqui na igreja não é diferente. Às vezes as pessoas, para mudar, elas precisam de enfrentar certas situações, que é só a forma como elas se lançam aos pés do Senhor. Aí vem chorando: ah, pastor, me acuda, eu não posso fazer nada. Como eles não puderam fazer nessas lavouras. Os gafanhotos comeram as lavouras, destruíram, amado, as lavouras, de forma que as pessoas começaram a morrer de fome, porque o gado não comia, o povo não comia, e havia uma grande seca. E era apenas Deus dizendo: ei, até onde? Até quando você vai viver no mundo em que você está vivendo? Porque eu poderia obedecer sem ter que passar por essa situação.
Porque esse não é o querer de Deus. Querer de Deus é que você seja abençoado, mas para ser abençoado, você precisa aplicar 100% a palavra de Deus na tua vida. E veja a preocupação, depois de 1500 anos, o Senhor dizendo, olha, narrai isso aos teus filhos, e os filhos desses às próximas gerações, e assim vai. E olha, nós novamente falando da mesma coisa, para que você, pai, mãe, você que tem filho, seja exemplo na tua casa, seja um espelho para o teu filho. Quando o teu filho te olha, ele vê o quê? Você é inspiração para o teu filho? Ou é o teu filho que está te aconselhando? Ou é o teu filho que está pegando no teu colarinho dizendo, ei, até quando você vai viver assim? O tempo está passando, Jesus está voltando e eu não mudo? Você está sendo aconselhado por aquele que você deveria aconselhar. Cadê você, pai? Cadê você, mãe? Será que Deus está falando com alguém? Será que Deus está chamando a atenção de alguém? Com certeza, amado, Deus não falaria isso se alguém não precisasse ouvir. Amado. Aleluia. Então você veja, amado, 1500 anos nós estamos repetindo o que foi dito para aquela geração. E graças a Deus, porque o Senhor deixou isso. Fala para as próximas gerações. Porque nós estamos vivendo tempos de gafanhotos, guerras, tragédias, assaltos. Você trabalhando para angariar o teu pão, e vem um bandidinho qualquer e rouba, come o fruto da tua lavoura. Os meios podem ser diferentes, mas o princípio é o mesmo. A gente está sendo roubado. Estão tirando a nossa vida. Doenças, epidemias, guerras, rumores de guerras. E a igreja? Aleluia. O verso de número 5, então vai falar para os pastores: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Aleluia. Então ele faz o primeiro chamado ao arrependimento: ébrios, ou bêbados. Por que bêbados? Porque as pessoas estão como bêbados. Sabe, amado? Vai para onde a pinga me levar. Pinga leva eu. Não sei nem de quem é essa música. Só sei que é uma música. Não é? É do Zeca Pagodinho? Não. É a vida. É a vida. Mas eu não vou deixar a vida me levar, vou deixar Jesus me levar. Jesus leva eu. Não é assim, amado? Bêbado não tem rumo. Ora para a direita, ora para a esquerda, ora para trás. E o Senhor então está chamando a atenção. Bêbados. Porque isso representa a atitude de muitos que
que não estão, na verdade, atentos às coisas que estão acontecendo. São coisas espirituais que acontecem ao nosso redor. A igreja está desperta como bêbados, seguindo todo tipo de doutrina. Não estão dando ouvido à verdade. Olha as igrejas que estão por aí envergonhando o nome do Senhor e jurando de pé junto. As pessoas, amados, só se beneficiam das mensagens pregadas quando forem entregues com clareza. É ou não é? Sem enrolação e sem engano. Não enrola não, fala a verdade. Pastor, mas sabe o que é? Não sei. Nós não sabemos o que é. Aleluia. Então, amado, uma igreja que está recebendo palavra de entretenimento, de autoajuda, você vai ser isso, você vai ganhar não sei o que. Olha, estou vendo a chave, a porta, estou vendo a pomba. Está chegando na tua porta, está batendo. Que pomba é essa, né, amado? Que está batendo na porta. Irmão, nós temos um louvor que diz: Deus cuida de mim, na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Para. Antes de você dizer isso, para e pensa. Porque a Bíblia, o que eu estou pregando é para a gente pensar. Não estou aqui apontando ninguém não, irmãos. Eu amo a tua casa. Eu espero que você ame mesmo. Porque é daqui, amado, que nós aprendemos. É daqui que nós recebemos o alimento espiritual. Para combater o bom combate, completar a carreira. Porque sem esse alimento nós não completamos carreira nenhuma. E é através disso que nós guardamos a nossa fé. Sim ou não? Como aqueles homens de Hebreus. Amado, você já parou para pensar? Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já estou ultrapassando o meu limite. Amados, será que é o seu caso? Noé, ele recebe uma promessa do Senhor. Diz: Noé, faz uma arca, que isso aqui tudo vai ser destruído. Quanto tempo Noé ficou firme na fé, acreditando na palavra do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda? 100 anos. Você tem meses de evangelho, Deus não faz, Deus não age, Deus não opera, e está com mimimi, querendo abandonar. Olha isso, amado, olha isso. Deixa eu ver aqui, não vou ler tudo não, só uns trechinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Versos 6 e 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Para eu receber o presente de Deus, eu preciso buscar. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Mas eu não estou vendo, e você não vai ver mesmo. Milagre se vive, não se explica. Então Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça.
Abraão, vai ser pai de uma grande nação. Amado, esses camaradas, não, vamos ler, que é melhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. A pessoa hoje para ir, não, mas para onde nós vamos? Que hora que vai terminar? Quando vai acabar? Verso 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. De longe como? Deus prometeu, e pelos olhos da fé eu já estou vendo. Amado, a igreja mimada hoje, a igreja chorosa, parece criança. Deixa eu ir mudando, vou para cá, vou para lá, vou não sei para onde, para ouvir uma palavra. Então eu vou lá ouvir a profecia não sei aonde. Que profecia é essa que eu desconheço? Não, é uma revelação, já foi revelado, amado. A meu e a teu respeito já foi revelado. Está tudo escrito. Você quer ser abençoado? Viva essa palavra. Aleluia. Cheio de pregação aqui, né, irmã? Oh, glória. Obrigado, meu querido. Obrigado. Aleluia. Então, amados, vou voltar lá para Joel. Então, Joel estava descrevendo uma calamidade que Israel estava enfrentando, e essa calamidade se repete em nossos dias. Era uma calamidade causada pelos gafanhotos, trazendo uma seca severa e acabando com a árvore. Eu já preguei sobre isso, né? Os 4 gafanhotos que consumiam os frutos daquela árvore, começando pelos galhos, indo para as flores, depois indo para os frutos, e por último, quando a árvore já não aguentava mais, matava a árvore. Quem é essa árvore? É você, irmão. Tem gente que atira na cabeça porque já não aguenta mais. Os gafanhotos vão consumindo aquilo que você alcançou com o suor do seu trabalho. Mas se você não tiver guardado pelo Senhor, o inimigo vai entrar. A palavra não diz isso? Salmo, 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor... Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Não, essa é a segunda parte, vamos lá. Ei, meu pai. Se o Senhor não edificar a casa, obrigado, meu irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Você é trabalhador, sim ou não? Levanta de madrugada, come o teu pão como o pastor pregou, com o suor do teu rosto. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não te proteger, em vão seu trabalho, irmão. Pastor, eu tenho medo de sair da minha casa para proteger. Ei, não é você que protege, é o Senhor. As pessoas ficam com inventiva. É o vírus, Deus é menor que um vírus, uma bactéria. Por favor, né, meu irmão? Aleluia. Então a terra ficou devastada, as colheitas foram destruídas, e por isso não havia mais cereais, nem vinho para oferecer no templo.
Pastor, eu não vou dizimar nem ofertar, porque eu não tenho nem para mim. Mas isso é consequência de você obedecer isso, esse princípio. O Senhor diz, primeiro para mim. Trazei primeiro. Fazei primeiro. Mas não. E não aprendem, pastores. Nós cansamos de falar, morremos de falar. E deixa eu falar para você. Não adianta esticar a palavra, pastor, de oferta aqui. Porque eu sei que a nossa intenção é ensinar. Não, mas é só para você entender. Mas não atendem. E aí ficou morrendo. E aí Deus, para tratar, você vai ver. Você acreditou em você, mas não acreditou em mim. Não diga, Deuteronômio, que a força do teu braço. Mas não. Meu Deus, deixa eu terminar isso. O que era, amado? O que eram? Deixa eu voltar aqui. Verso de número 9. Deixa eu ver isso. Verso de número 9. Vai dizer assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O que é enlutado? Eles estão chorando no luto, numa igreja morta, num povo morto. Que é o que a gente faz, meu Deus. Acaba o culto, lá vai eu, pastores. Ô pastor, fulano não veio, ciclano não veio, beltrano não veio. Eu até falo para a Rose, para de falar que alguém não veio. Porque você sai de um culto abençoado, chega em casa já irado. Oh meu Deus, mas eu preguei semana passada. Nós chamamos atenção. Cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Eu escrevi alguma coisa sobre isso. O que era uma oferta de manjares e libação? No sistema de adoração lá de israelita, na lei, né? Na lei de Moisés, a oferta de manjar ou cereal, né? Feita com farinha fina, azeite, incenso, simbolizava gratidão. Então as pessoas estavam deixando de vir ofertar. E por quê? Por causa da destruição dos gafanhotos. E por que os gafanhotos destruíram? Porque as pessoas estavam pensando em si próprias. Aí o profeta está dizendo aqui: cortada está da casa do Senhor a oferta. As pessoas não ofertam mais, as pessoas não dizimam e acham que está tudo bem. Então, oferta de manjares ou de cereal tem esse princípio de gratidão. Quando eu venho ofertar, quando eu venho dizimar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Tudo proveio de Ti. Fruto da terra que o Senhor me deu. E a de libação? A de libação era tanto de vinho como de azeite, que a gente oferecia no altar. Olha que tremendo, queridos. E isso representava alegria, né? Puxa, pastor, estou tão alegre. É como as crianças quando vêm ofertar, né? Você vê como é que elas vêm? Eu já passei de criança, então é difícil eu fazer. Mas é quase assim, né? Quase isso. A alegria, né, de poder. E a Bíblia diz que nós temos que ser como criança. Olha que tremendo, queridos. Então, se você quiser saber mais desse assunto, não precisa abrir aí, tá bom? Levítico, capítulo de número 2, vai falar a respeito da oferta cereal. E Números, também, no capítulo de número 15, vai falar dessas ofertas, tá bom? Se você tiver interesse.
E essas ofertas, elas acompanhavam os sacrifícios diários no templo. Isso era todo dia. Todo dia. Quando elas foram cortadas, significava que o culto público foi interrompido. Amados, não é o seu caso, eu sei que não é. Mas tem gente que só chega aqui depois da oferta. Desculpe eu falar isso. Não estou falando aqui, eu estou falando na igreja. Eu não concordo, eu não aceito, isso é lei, isso é não sei o quê. Como é que pode uma coisa dessa? Quando eu deveria representar minha alegria, minha satisfação, minha gratidão. Parece que representa a minha dor. Irmão, como é que você quer prosperar? Como é que você quer ser abençoado? Porque já comecei dizendo, ai daquele que tirar ou acrescentar um só i ou um tio ou um j, como quiserem. Qual é o significado espiritual disso, amado? Quando Joel diz que essas ofertas cessaram, ele quer mostrar algo que, além da falta de colheita, sem as ofertas, o culto ficou vazio. Como manter uma obra dessa? Se as portas fecharem, acabou. Se eu não manter o templo, a casa do Senhor, acabou. E por conta disso, as igrejas estão se esvaziando. É porque o pastor só fala em dinheiro? Amado, a gente sabe que tem um lobo. A gente sabe. Mas eu não me vejo como lobo. Ao contrário. Não vou falar disso aqui também não. Vai ficar dando... Então, amados, verso de número 13, vai dizer: cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite, vestidos de pano de saco, porque da casa do Senhor, do vosso Deus, foi cortada a oferta de manjares. Olha o Senhor chamando a atenção. E aí você vai pegar Ageu, você vai pegar Amós, eles estão falando da mesma coisa. Nós estamos vivendo em casa painelada, quando na minha casa, vocês não fazem ideia, amado, que é manter uma obra dessa. Vocês não fazem ideia. Então, mesmo que hoje nós não façamos sacrifícios de manjares, ou de libações, como era a liturgia do passado, o princípio é o mesmo. Quando você vem aqui à frente, eu já estou todo molhado, mano. Misericórdia. Então, quando falta vida espiritual, irmãos, gratidão, entrega sincera a Deus, é como se a oferta tivesse sido cortada. Quando você não vem para a igreja, porque o teu louvor, a tua adoração, a tua presença é uma oferta para o Senhor. E isso foi cortado da casa do Senhor. Quando? Quando eu deixo de fazer o que eu deveria fazer. E Deus espera que você seja grato. Deus deseja os relacionamentos verdadeiros e não apenas rituais. O que é um ritual, queridos? Por isso que aqui na nossa igreja não tem campanha. Detesto campanha. Não vai haver campanha aqui, nunca. Porque a campanha que oferecem tem só um significado: prender as pessoas. Toda campanha, ela vem motivada com um envelopinho. Campanha do sal, a campanha do isso, a campanha do óleo, a campanha não sei do que. E esse é o envelope para provar a tua fé. Desculpe, irmãos. Me mostra uma campanha na Bíblia, que aí eu vou vir aqui diante de você e pedir desculpa, perdão.
7 degraus para isso, 7 degraus para aquilo. As pessoas estão subindo o degrau até hoje, né? Deveria ir lá no homem e dizer: você não falou que se eu subir 7 degraus, eu ia receber um apartamento, lá na Vila Mariana, em Pinheiros? Acabei a campanha, pastor. Ao contrário. Então, irmãos, cuidado. Aqui tem palavra, não tem campanha não. Se coloque em pé.